Você confiaria o seu WhatsApp, seu e-mail, sua agenda, seus tokens de IA, tudo para um bot que vai rodar 24 horas e tomar algumas decisões sozinho por você? Que é exatamente isso que está acontecendo com o OpenCloud. Ele está prometendo muito, mas também tem alguns pontos de preocupação. Ele já se chamou CloudBot, ele já se chamou Multibot, e por algum motivo mudou de nome várias vezes, né? Ele virou um novo queridinho da bolha e ele está prometendo ser o substituto completo aí do N8N. Mas a pergunta real é, isso é futuro de automação mesmo? Ou é só um chupa-cabra de tokens aí porque ele tem gastado muito conforme você vai usando? Então hoje eu vou falar um pouquinho sobre o que ele faz rapidamente, por que ele mudou tanto de nome e como você pode instalar aí no seu ambiente. Compara ele um pouquinho com o N8N e quais os riscos reais que ele tem apresentado. Mas antes de continuar, se inscreve no canal, deixa o like, porque eu quero bater essa minha metinha que eu tô de 1000 inscritos até junho. Então, se você der um like e se inscrever nesse vídeo, já me dá uma ajuda enorme aí para continuar criando conteúdos. Então, bora entender o que é esse tal de OpenCloud aí, vamos ver. Ai, cara, como falar de uma ferramenta que já mudou tanto de nome quanto eu mudo de camiseta aqui em casa, né? Porque, cara, não dá pra entender. Ele começou ontem, sabe? E aí, do nada, destronou o N8N e 2 segundos depois todo mundo já tinha visto o que ia acontecer. Eu, de verdade, não queria fazer um vídeo sobre isso porque eu acho que, cara, é muito estranho, mas é interessante a gente poder ver visões distintas do mesmo assunto para poder daqui a pouco ter um repertório, como falar sobre isso até depois, né? Então, basicamente o OpenCloud é um agente de IA autônomo que ele roda localmente. Então você pode botar na sua máquina, você pode botar em qualquer outro local como a VPS, ou você pode expor aí o seu Windows, o seu Linux aí para fora e usar a partir dela, o que não é muito recomendado, mas como ela tem essa questão do open source, de poder rodar localmente e tudo mais, então isso ajuda com que você tenha a facilidade de escolher a infra onde você vai estar hospedando essa ferramenta. E para usar as ferramentas de IA, você pode escolher vários canais. Os principais que a gente usa aqui, né, o WhatsApp, Telegram, você pode criar um formulário na web, ali um front-end simples que vai substituir, por exemplo, esses dois meios de comunicação, digamos assim. Né? Então, qualquer lugar que integre um chat, você consegue ver. Então, ele vai ter ali algumas habilidades como enviar e-mails, acessar sua agenda no Google Workspace, por exemplo, criar tarefas lá, executar alguns comandos internos dentro da máquina. Você pode rodar, por exemplo, comandos em cron jobs, por exemplo, e aí você setar aqueles jobs para executar em recorrência. Então, dá para fazer algumas automações bem legais ali de algumas coisas que você vai tendo durante o dia, por exemplo. E isso tudo de uma forma assim muito simples, porque o próprio agente já se configura. Então você pode, por exemplo, chamar o chat, eu quero configurar o canal do Telegram, por exemplo. E aí ele vai lhe explicar como que vai ser feita essa configuração, você vai mandar o token no chat para ele, ele já vai configurar sozinho e vai te devolver essa resposta. Então, a parte de configuração ali dele é muito simples, porque você vai estar fazendo tudo pelo próprio chat. Não precisa ir numa tela de configurações, fazer alguma coisa. Então, em comparação com o N8N, para fazer a mesma coisa, ele acaba se tornando mais simples. No entanto, você acaba perdendo na questão de uso de tokens da aplicação, e nós vamos chegar nesse ponto aí. Então, novamente, até que você consegue executar essas tarefas sem fluxo nenhum. Só pede para ele e ele vai usar ali os agentes que ele já tem desenvolvido para fazer essas tarefas de e-mails, de criar agenda e tudo mais. E, de novo, são coisas que, para mim, por exemplo, não fazem falta, porque eu não uso e-mails, eu não agendo tarefas, eu não faço nada, e as agendas que eu crio, eu mesmo gerencio ali de forma rápida. Então, para mim, isso não agrega valor no final do dia. Mas, por exemplo, eu estou usando agora um N8N para fazer a criação de conteúdo e planejamento dos conteúdos que eu estou fazendo. Né? Então, eu peço para a inteligência artificial pegar meu último vídeo e gerar, sei lá, postagens que possam engajar nas redes sociais, gerar a thumbnail do vídeo, por exemplo. Então, esse tipo de coisa eu consegui fazer com o OpenCloud e eu achei muito mais simples do que no próprio N8N. Mas eu ainda prefiro o N8N nesse caso,
por ele ter uma estrutura robusta, entendeu? Que é diferente do que eu tenho aqui. No Open Cloud são tarefas mais simples e talvez se eu precisar algo que nem eu já tenho no N8N, eu tenho que criar um agente e plugar dentro do próprio Open Cloud. Então, como a gente já está falando, né, o N8N ele basicamente cria fluxos de trabalho. Dentro desses fluxos você pode criar situações lá que vão chamar outros fluxos e você cria uma árvore que pode, né, dependendo do seu projeto, crescer bastante ou ser muito simples. Então o N8N ele te dá essa abertura onde você pode explorar isso de uma forma melhor. Já o Open Cloud, né, você tem, de novo, esses agentes pré-determinados. Você pode botar um agente personalizado ali, mas vai ser uma coisa muito mais customizada, muito mais complexa. Mas, por exemplo, no Open Cloud você fala, que nem meu caso, criei um vídeo no YouTube, vai lá no meu canal, que é Felipe de Leonel Batista, puxa o último vídeo, pega a transcrição e gera uma thumbnail. Eu falo isso para ele, ele faz tudo. Agora, no N8N, eu preciso criar todo um fluxo para fazer essa mesma coisa, por exemplo. Então, o ponto é, o próprio Open Cloud ele vai criar essa ferramenta, né? Ela vai decidir qual ferramenta ela vai usar, qual que é a ordem e quando que ela vai começar a agir. Só que isso tudo se baseia em chamadas para a API que vai ser a inteligência artificial. Por exemplo, eu usei o Gemini, por exemplo, nesse teste que eu fiz e, cara, em menos de 5 minutos ele estourou o limite free do Gemini na API mais simples que ele tem. Então, como ele está buscando contexto, buscando contexto para crescer esse contexto dele e gerar algo que, né, é razoável, ele acaba gastando muito token em processamento de comandos. Então, vai no meu canal do YouTube, beleza. Como ir ao canal do YouTube? Aí ele vai, preciso fazer uma requisição web search. Então, ele vai usar o web search. Não tenho configurado a API do Brave, que ele usa ali para fazer pesquisas web. Beleza, então, configura a API do Brave, volta. Aí você manda ela de volta. Então, todo esse caminho que ele vai fazendo, ele acaba gastando muito token. E aí, nesse ponto, o N8N acaba ganhando, porque como você faz o fluxo que você precisa das informações, você gasta token só na ação específica. Você já tem todo um contexto criado, você passa para a inteligência artificial gerar uma thumbnail, por exemplo, e ela acaba sendo um processo mais rápido e mais barato nesse caso. Um ponto que eu achei engraçado, né? Ele começou chamado CloudBot, e aí parece que teve uma cartinha aí que chegou da Anthropic, né? Porque o pessoal podia confundir o Cloud por causa do Cloud AI deles, né? E aí depois ele virou Mobot. E aí, cara, algumas horas depois ele já virou Open Cloud. E aí deu uma treta toda lá. Enfim, cara, foi uma novela para chegar nesse nome, mas parece que agora é esse que vai ficar, né? Isso por si só não mata o projeto, de novo, é um projeto muito bacana, só que mostra pressa, o hype, daqui a pouco a falta de maturidade do desenvolvimento dessa ferramenta, né? Para justamente surfar nesse hype de conteúdo que acabou sendo gerado, né? E agora a parte mais importante, né? O Open Cloud ele precisa de acesso a WhatsApp, por exemplo, a agenda, a API, ao e-mail, por exemplo, se você vai usar essas ferramentas que ele mostra. Algumas coisas de Mac ali, parece que ele é muito voltado para o usuário Mac. Então, se você deixar ele livre, ele vai acessar o seu terminal, arquivos locais do seu dispositivo. Então, assim, muita coisa fica aberta para isso ler, sabe? Então eu fico ligeiramente preocupado com o nível de acesso que ele tem à informação. E se eu não dou acesso a ele, algumas das ferramentas acabam não tendo a autonomia necessária para efetuar as tarefas. E o que mais preocupa é, por exemplo, você plugar alguma coisa, né, que injeta um prompt malicioso que vai tentar enganar o seu bot e daqui a pouco ele insere uma configuração que pode vazar os seus tokens,
né? Vazar dados privados, sei lá, você tem um arquivo que tem as suas senhas ali de hash para a carteira de Bitcoin, sei lá, que é o que geralmente acontece, né? Então, cara, isso é um ponto muito importante para você ver, caso você seja só um usuário que está querendo entrar aí nesse meio de automações e gostou dessa proposta que ele dá de você simplesmente jogar lá a informação no chat e ele vai lhe devolver, porque ele é um agente, ele vai trabalhar em cima. Então, esse ponto me preocupou muito, muito, bastante mesmo. Na hora que eu fiz a instalação aqui no meu PC, eu fiquei ligeiramente preocupado com isso, sabe? E o segundo ponto que me preocupa, além da segurança, essa parte que depende do que você faz. Se você tem um PCzinho que é tipo isolado e você quer usar ele, show de bola. Mas ainda assim é preocupante ter acesso a todas essas coisas. Por exemplo, você tem acesso a e-mail, ao número do WhatsApp, e aí, se cair na mão de alguém, pode ter acesso, por exemplo, ao seu banco, entendeu? Com esses dois pontos de contato que você acaba deixando lá, né? Agora, o segundo ponto é que ele usa muito a sua chave de API com a OpenAI, com o Gemini, por exemplo, né? Ele vai gastar muito token fazendo essa criação do próprio contexto para entregar algo de valor, certo? Então, eu vi relatos de que em 5 minutos pessoas gastaram 2, 3 dólares e durante um dia, por exemplo, de trabalho ali junto com o CloudBot, a pessoa acabou esgotando todas as requisições do plano pago do ChatGPT, por exemplo, né? Então, como ele faz essa criação do contexto, ele está sempre enviando todo o token, todo o histórico da conversa durante o chat. Com o tempo, isso vai se tornando muito grande, né? E parece que não foi pensado uma maneira de reduzir isso aí, de sumarizar, de alguma forma, resumir conforme você vai falando. E até porque se você resumir, acaba perdendo esse histórico, sabe? Então não faria tanto sentido. Então você acaba gastando muito, sendo que era para ser uma ferramenta que ia te ajudar, né? Agora, rapidamente, então, para vocês verem aqui como que vai fazer a parte da instalação. Basicamente, se você tem um Linux aqui, que nem eu, ou uma chave de API do Gemini, você vai botar esse comando aqui. E aí, depois você pode rodar esse onboard aqui, OpenCloud Board, install daemon, e ele vai fazer um terminal ali que vai te ajudar passo a passo a configurar cada uma dessas. Aí, nas partes onde ele pedir a chave de API, você coloca, certo? E verifica a questão ali do canal. Eu gostei mais de conectar com o Telegram. O WhatsApp está dando muito problema. O WhatsApp tem sido bem duro aí nessa questão de automações, principalmente com a lib do Bailey, que ele acaba usando aqui. A lib do Bailey tem derrubado muito os WhatsApp e aí você não consegue conectar mais o seu dispositivo por alguma configuração, não sei ao certo. Então, eu prefiro o Telegram, que é direto na API, ele não tem frescura, você manda ali a API pelo chat, ele já pega a configuração, depois ele pede para fazer um pair code, e aí você só cola no chat, ele já configura para o seu usuário, e é exclusivo para o seu usuário, mas ninguém vai ter acesso, a não ser que você queira também, aí você pode configurar ali melhor, certo? E é bem simples assim, são 2, 3 comandos que você dá, e dependendo das skills que você vai querer implementar ali, ele pode ter 1 ou 2 passos a mais, mas no geral ele é para ser simples. Então, agora, minha opinião honesta, né? Ele é uma ferramenta muito impressionante, assim, pelo tempo e pela explosão que se teve, né, de assuntos, né? É um princípio de agentes. Eu acredito que ele é o princípio do futuro dos agentes, porque você vê muitas utilidades ali, e o que eu vejo é que se você deve começar a criar ferramentas como essa, ou se surgir uma ferramenta que você pode plugar agentes e usar dessa forma, eu acho que essa ferramenta ela vai passar a ser a nova REST API, sabe? Onde as pessoas, você cria, sei lá, a API do Pokémon, sabe? E todo mundo vai lá e consome. Então, você cria lá o seu repositório de MPCs, por exemplo, seu repositório de agentes, e você coloca só a sua chave de API e linka com o Telegram, com o WhatsApp, sei lá, um chat, e aí você tem literalmente essa ferramenta muito impressionante.
De novo, não é uma ferramenta madura, ela gasta muito para fazer uma coisa que, sei lá, um fluxo simples do N8N resolveria para você. Ela não é preocupada com segurança, né? Tanto é que prompts injetados ali podem acabar causando problemas para você. Né? E se você paga pelas chaves de API das inteligências artificiais, elas vão lhe custar muito caro. Né? Então, assim, ela vai te servir se tu é uma pessoa curiosa, quiser fazer alguma coisa, sabe? Algumas coisas em relação à criação de conteúdos em redes sociais pode ser bem útil, né? Algumas automações mais simples, ok, sabe? Se você quer experimentar, vale muito a pena, é uma ferramenta muito amigável, pouca coisa você tem que descer a nível de código nela. Mas eu acho que não é uma ferramenta para produção, sabe? A não ser que você tenha algo muito simples no seu dia a dia ali, ela vai ajudar mesmo. Mas vai gastar seus tokens, cuidado com isso. E dados sensíveis, né? Que ficam à disposição dessa IA e também à disposição do usuário que vai usar. E se esse usuário operar mal, ela pode acabar vazando. Mas não é o salvador que o hype vende. Se você quer controle total, né, o Open Cloud ele é um brinquedo bastante poderoso. Só que se lembre, né, com essa autonomia, né, é uma grande chance de fazer besteira também. Então, se isso te iluminou de alguma forma, te deu alguma dica do que fazer, do que pensar a respeito disso, deixe seu like no vídeo, se inscreve no canal, me ajuda com a metinha dos 1000 inscritos até junho. E comenta se você usaria esse tipo de agente ou se você também, assim como eu, está pensando que logo mais à frente nós vamos ter um REST API de agentes, quem sabe? Então deixa aí nos comentários e nos vemos no próximo vídeo. Valeu! Agora, deixa eu botar aqui. Onde é que eu envio o vídeo no OpenCloud para ele subir para o YouTube? Como que faz isso?